A verdade não contada sobre o rei Salomão. Salomão foi um rei amado, mas com uma história desagradável. A Bíblia é um livro completo e imparcial que não tenta nos proteger das imperfeições dos nossos heróis da fé. É difícil pensar nos reis lembrados com carinho na Bíblia sem incluir Salomão. Ele sempre será lembrado como um rei que amava tanto a Deus a ponto de oferecer 1000 holocaustos, pedir sabedoria e brilhar com uma compreensão tão incomum que trouxe paz, pondo fim às guerras, conforme relatado em 1 Reis, capítulo 3, versículos 3 a 14. Salomão demonstrou seu amor pelo Senhor ao seguir as instruções dadas a ele por seu pai Davi. Além disso, ele ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos lugares altos. O rei foi à rebelião para oferecer sacrifícios, pois esse era o lugar alto mais importante. Lá Salomão ofereceu 1000 holocaustos no altar de Gibeão. Naquela noite, o Senhor apareceu a Salomão em um sonho e disse: "Peça o que quiser que eu te dê." Salomão respondeu: "Tu tens mostrado grande bondade ao teu servo, meu pai Davi, porque ele foi fiel a ti, justo e reto de coração. Tu continuaste essa grande bondade ao lhe dar um filho para se assentar em seu trono ainda hoje. Agora, Senhor meu Deus, fizeste teu servo rei no lugar de meu pai Davi. No entanto, sou apenas uma criança pequena e não sei como agir. Eis que estou no meio do teu povo, que escolheste, um povo tão numeroso que não pode ser contado ou numerado. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo para governar o teu povo e para discernir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu tão grande povo?" O Senhor ficou satisfeito com o pedido de Salomão e disse: "Já que pediste isso e não riquezas, longa vida ou a morte de teus inimigos, mas sim discernimento para administrar a justiça, farei o que pediste. Te darei um coração sábio e perspicaz, de modo que nunca houve alguém como tu, nem haverá no futuro. Além disso, te concederei o que não pediste, riqueza e honra, para que durante tua vida não haja igual entre os reis. Se caminhares em obediência a mim, observando meus decretos e mandamentos, como fez teu pai Davi, então te darei uma longa vida." Salomão ficou famoso por sua popularidade, devido à sua profundidade de conhecimento e soluções. Ele escreveu alguns dos livros mais conhecidos da Bíblia, como Eclesiastes, Cântico dos Cânticos e Provérbios, repletos de sabedoria. Nestes livros, ele registrou muitas palavras sábias, citações, canções e provérbios tão profundos que ainda os exploramos hoje. Exemplos destas pérolas de sabedoria incluem Provérbios 5, 1, 2. "Meu filho, presta atenção à minha sabedoria, inclina teu ouvido para as minhas palavras de discernimento, para que preserves a descrição e teus lábios guardem o conhecimento." Outro exemplo está em Provérbios 9, 10. "O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento." Eclesiastes 3, 1 e 11 destaca a perspicácia de Salomão ao observar que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Salomão era um homem sábio, fácil de amar e difícil de ignorar. Muitas pessoas vinham de longe e de perto para buscar sua sabedoria, riqueza ou conselho, conforme descrito em 1 Reis 10, 1 e 18. Quando a rainha de Sabá ouviu falar sobre sua fama, ela veio a Jerusalém para comprovar as histórias que circulavam sobre sua sabedoria. A fama de Salomão e sua relação com o Senhor chegaram aos ouvidos da rainha de Sabá, que veio testá-lo com questões difíceis. Ao encontrar-se com Salomão, discutiu tudo o que tinha em mente. Salomão respondeu a todas as suas perguntas e nada era demasiado difícil para o rei explicar. A rainha de Sabá ficou impressionada ao ver toda a sabedoria de Salomão, a grandiosidade do palácio que ele construiu, a comida em sua mesa, o assento de seus oficiais, os servos que o atendiam em suas vestes, os copeiros e os holocaustos que ele oferecia no templo do Senhor. Ela disse ao rei as notícias que ouviu em seu próprio país sobre suas conquistas e sua sabedoria, afirmando que tudo era verdadeiro.
Ela presenteou o rei com 120 talentos de ouro, grandes quantidades de especiarias e pedras preciosas. Nunca antes houve tantas especiarias trazidas como as que a rainha de Sabá deu a Salomão. Os navios de Hirão trouxeram ouro de Ofir, e de lá trouxeram carregamentos abundantes de madeira de algibeira e pedras preciosas. O rei utilizou a madeira de algibeira para fazer sustentáculos para o templo do Senhor e para o palácio real, além de confeccionar harpas e alaúdes para os músicos. Desde então, nunca mais se viu tanta madeira de algibeira importada. O rei Salomão satisfez todos os desejos e pedidos da rainha de Sabá, além do que já havia dado generosamente de sua realeza. Então, ela partiu, retornando com sua comitiva para seu próprio país. O peso do ouro que Salomão recebia anualmente era de 666 talentos, sem contar as receitas dos mercadores, comerciantes e de todos os reis árabes e governadores dos territórios. O rei Salomão fez 200 grandes escudos de ouro martelado, sendo 600 de ouro em cada escudo. Além disso, ele fez 300 pequenos escudos de ouro martelado, com 3 quilos de ouro em cada escudo. O rei colocou-os no palácio da floresta do Líbano. Ele também fez um grande trono todo revestido de marfim e coberto de ouro fino. No entanto, alguns aspectos desagradáveis e não tão justos de sua vida, como seu casamento com 700 mulheres e 300 concubinas, são surpreendentes. No primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículos 1 a 13, é relatado que Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, contrariando as instruções do Senhor. Essas mulheres eram de nações sobre as quais o Senhor havia advertido os israelitas para não se unirem em casamento, pois certamente as levariam a adorar seus deuses. Apesar disso, Salomão apegou-se a elas em amor, tendo 700 esposas reais e 300 concubinas. As esposas de Salomão desviaram seu coração para seguir outros deuses, e seu coração já não era inteiramente dedicado ao Senhor, como o de Davi, seu pai. Ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o detestável deus dos Amonitas. O Senhor ficou irado com Salomão, pois seu coração havia se desviado do Senhor, o Deus de Israel que lhe aparecera 2 vezes. No monte a leste de Jerusalém, Salomão construiu um lugar alto para Quemos, a abominável divindade de Moabe, e para Moloque, o abominável deus dos Amonitas. Ele fez isso acompanhando suas esposas estrangeiras, que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a seus deuses. O Senhor, então, ficou irado com Salomão, ameaçando arrancar o reino de suas mãos e dá-lo a um de seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não faria isso durante a vida de Salomão, mas apenas no reinado de seu filho. Esses eventos revelam a luxúria, a fraqueza e a falta de disciplina que começaram a permear a vida de Salomão, desviando-o do caminho da fidelidade ao Senhor. Em relação às suas interações com mulheres, fizeram com que Deus se afastasse dele, até que ele perdesse quase tudo o que possuía. No primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículos 28 a 40, naquela época, Jeroboão era um homem de destaque. Ao perceber o desempenho competente do jovem, Salomão o colocou no comando de toda a força de trabalho das tribos de José. Nessa ocasião, Jeroboão estava deixando Jerusalém, e o profeta Aías de Silo encontrou-se com ele no caminho, vestindo um manto novo. Os dois estavam sozinhos no campo, e o profeta rasgou em 12 pedaços o manto novo que usava. Então disse a Jeroboão: pegue 10 pedaços para você, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Vou arrancar o reino das mãos de Salomão e dar a você 10 tribos. Todavia, por amor a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, a cidade que foi escolhida entre todas as tribos de Israel, deixarei uma tribo para o filho de Salomão, a fim de que tenha uma lâmpada diante de mim todos os dias em Jerusalém, a cidade que escolhi para o meu nome. Moloque, o deus dos Amonitas, não tem andado em obediência a mim, nem tem feito o que é reto aos meus olhos, nem tem guardado os meus decretos e leis, como fez Davi, pai de Salomão. No entanto, não tirarei todo o reino da mão de Salomão.
Eu fiz governante todos os dias de sua vida por causa de Davi, meu servo, a quem escolhi e que obedeceu aos meus mandamentos e decretos. Tirarei o reino das mãos de seu filho e darei a você 10 tribos, a um dos filhos de Salomão. Darei uma tribo, para que meu servo Davi sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para colocar o meu nome. No entanto, para você, tomarei, e você governará sobre tudo o que seu coração desejar. Você será rei sobre Israel, se fizer tudo o que eu lhe ordenar, e andar em obediência a mim, fazendo o que é certo aos meus olhos, obedecendo aos meus decretos e mandamentos, assim como Davi, meu servo, fez. Eu estarei com você e construirei uma dinastia tão duradoura quanto aquela que construí para Davi. Darei Israel a você, humilharei os descendentes de Davi por causa disso, mas não para sempre. Salomão tentou matar Jeroboão, mas este fugiu para o Egito, para o rei de Isaque, onde permaneceu até a morte de Salomão. Salomão, que um dia foi o amado líder das 12 tribos de Israel, teve apenas uma tribo restante como legado. Sua vida nos ensina que até mesmo o herói mais celebrado tem fraquezas que precisam ser enfrentadas. Se quisermos combinar com firmeza, oremos. Senhor, obrigado por ser o amoroso rei sobre a minha vida. Agradeço pelas lições da vida de Salomão e como os princípios aumentaram minha compreensão de viver para te agradar. Eu terminarei de maneira gloriosa e concluirei minha jornada com propósito, para louvor do teu nome. Em nome de Jesus, amém.